Você sabia que o Amapá está mais bem conectado com a União Europeia do que com o restante do Brasil? É sério, em linha reta, Macapá fica a 330 quilômetros de Belém do Pará, a mesma distância entre São Paulo e Curitiba. No entanto, enquanto ir de carro de São Paulo a Curitiba leva 5 horas, de Belém a Macapá leva 24 horas e você vai precisar de uma balsa, já que não há estradas ligando o Amapá ao restante do Brasil. De fato, ir de Macapá a Cayena, na Guiana Francesa, também é mais fácil, levando mais ou menos 10 horas de carro. E para quem está no Oiapoque, próximo à fronteira, a capital da Guiana Francesa fica ali ao lado, a 3 horas de carro. É por essas e outras que o Amapá é o estado mais isolado do Brasil. Mas como esse isolamento afeta a economia do estado? Qual a história do Amapá e como tal território acabou fazendo parte do Brasil e não da França? Descubra tudo isso e mais aqui neste vídeo. E se você gosta desse canal, mas não quer ficar uma semana esperando eu publicar um vídeo, então visite meu outro canal, onde há vídeos diários. E para você que quer trabalhar de forma remota, sem cair em pegadinhas ou falsas promessas, visite profissãonomade.com.br. Mais detalhes no link abaixo. E agora, de volta ao vídeo. O Amapá é o estado mais francês do Brasil. E isso não se deve, por incrível que pareça, a questões culturais, mas sim a questões geográficas. Dentre todos os 26 estados brasileiros, o Amapá é o mais isolado de todos, e só é possível chegar a seu território hoje por via aérea ou marítima. Não existe uma única rodovia que ligue o restante do território nacional ao Amapá, o que torna a tarefa de chegar a qualquer um de seus municípios praticamente uma aventura que envolve estradas esburacadas, pontes inacabadas e uma viagem de até 3 dias de balsa pela foz do rio Amazonas. O Amapá é praticamente uma ilha. Ao leste, sua divisa com o Pará é definida pela citada Foz do Amazonas, enquanto que, no restante do seu território, o Amapá possui como divisa o rio Jari, que separa esse estado do seu vizinho Pará ao longo de quase 800 quilômetros. E sim, o Amapá faz divisa apenas com o Pará, o que o faz ser, ao lado do Rio Grande do Sul, o único estado brasileiro que faz divisa com apenas um outro estado brasileiro, sendo que o Rio Grande do Sul possui uma integração por terra com Santa Catarina muito mais expressiva do que no caso do Amapá. Sim, até mesmo o Distrito Federal faz divisa com 2 outros estados, Goiás e Minas Gerais. E falando em Minas Gerais, enquanto a terra de Aleijadinho possui mais de 800 municípios, o Amapá possui apenas 16. A maior parte de seu território, mais especificamente 72% dele, se constitui de áreas de preservação ambiental, especificamente de florestas nativas. A floresta amazônica ocupa a maior parte da divisa entre o Amapá e o Pará, o que torna o acesso por terra ao estado ainda mais difícil. 60% da população do estado reside na capital, Macapá, cidade que é conhecida como capital do meio do mundo, por ser a única capital brasileira a ser cortada pela linha do Equador, estando localizada em parte no hemisfério norte e em parte no hemisfério sul. O estado Zerão, localizado na capital, inclusive, é cortado ao meio por essa linha, de onde surgiu o seu apelido. No Amapá se localiza também o Oiapoque, o município litorâneo brasileiro mais ao norte do país, e que, embora seja o quarto mais populoso do estado, ainda assim possui menos de 30 mil habitantes. Nessa cidade encontra-se o distrito de Clevelândia do Norte, uma colônia militar fundada em 1919 e que servia originalmente como um campo de concentração para prisioneiros políticos e que era por eles chamado de Inferno Verde. Porém, enquanto faz divisa com apenas um outro estado brasileiro, o Amapá faz fronteira com 2 países sul-americanos, o Suriname, ao noroeste, e a Guiana Francesa, na maior parte, o que faz do Amapá o único contato territorial brasileiro com a União Europeia. E se você quer entender o motivo pelo qual existe um pedaço da Europa aqui na América do Sul e por que isso justifica o interesse do governo francês no Brasil, recomendo assistir a esse outro vídeo sobre o tema aqui no canal. E de fato, é muito mais fácil para o amapaense sair do Brasil em direção à Guiana Francesa do que atravessar para qualquer outra parte do Brasil.
Por meio de estradas de terra e atravessando o rio Oiapoque, passando por uma ponte bem estabelecida, os brasileiros podem chegar até Cayena, a capital da Guiana Francesa. Cidade muito utilizada pelos amapaenses para aquisição de mercadorias e de serviços. Pois é mais fácil ir do Amapá para a França do que para qualquer outra parte do Brasil. Já na citada cidade de Oiapoque, inclusive, o euro circula como moeda corrente e é muito comum ouvir pessoas falando francês como se fosse uma língua franca da região. Como últimas curiosidades, vale a pena dizer que o Amapá possui o maior forte militar do Brasil, a Fortaleza de São José de Macapá, inaugurada no final do século XVIII e cujo formato estampa a bandeira do estado. Além de possuir também a versão brasileira da Stonehenge dos celtas britânicos, um monumento de pedras erguido há mais de 1000 anos por índios, onde hoje fica o município de Calçoene e que, segundo os historiadores, serviria para os rituais de seus construtores. 2. A história do Amapá. Habitado desde muitos séculos por indígenas, o Amapá foi alcançado pelos europeus pela primeira vez em 1499, quando o espanhol Vicente Pinzón chegou à região. Naquela época, por conta do Tratado de Tordesilhas, a região pertencia à coroa espanhola. A partir de 1750, com o Tratado de Madrid, a ocupação portuguesa começou a se desenvolver, com a fundação de alguns vilarejos, como a atual capital, Macapá, em 1758. Em diversas circunstâncias, os franceses tentaram tomar a região da coroa portuguesa. Já em 1801, a França tomou o Amapá de Portugal, num tratado estipulado pelo próprio Napoleão Bonaparte. Entre indas e vindas, com o Brasil avançando sobre território francês e com os franceses tomando parte das terras brasileiras, as fronteiras do norte do Brasil foram remodeladas diversas vezes. Eu também falei sobre esse tema aqui em outro vídeo do meu canal. De qualquer forma, é bem provável que, se o Brasil tivesse mantido seus domínios da chamada colônia de Cayena e Guiana, como no começo do século XIX, talvez a França não enchesse tanto o saco dos brasileiros, como faz hoje em dia, não é mesmo? Entre 1886 e 1912, a região do atual Amapá se desenvolveu em diversos movimentos separatistas, comumente chamados de República de Cunani. Por 3 ocasiões, a região declarou sua independência do Brasil e também, em partes, da França, até que, em 1912, a questão foi finalmente resolvida e o Brasil anexou o Amapá definitivamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fundaram uma base aérea no Amapá, onde dirigíveis americanos atracavam e decolavam para efetuar ataques a submarinos alemães que rodeavam o litoral brasileiro nos anos 40. Abandonada depois da guerra, essa base é, hoje, basicamente um museu a céu aberto. E foi apenas em 1943 que o Amapá foi desmembrado do estado do Pará, passando a constituir o território federal do Amapá. E finalmente, com a Constituição de 1988, o Amapá foi transformado em estado, junto com Tocantins e Roraima, os últimos estados brasileiros a serem criados. 3. Amapá, o estado mais pobre do Brasil? O Amapá possui o terceiro menor PIB do país e possui, desde o ano passado, a população mais pobre do Brasil. Nada menos que 56% dos habitantes desse estado vivem abaixo da linha da pobreza, o que resulta em uma falta de perspectiva para as novas gerações, que vêm sistematicamente abandonando o estado por busca de melhores oportunidades em outras regiões. O fato de quase 20% da população economicamente ativa do estado estar desempregada não ajuda muito. Toda essa pobreza, porém, não se deve à falta de recursos. Afinal de contas, o estado é rico em reservas minerais de todo tipo, especialmente ouro e manganês, que se revertem em grandes receitas com exportação. Essa pobreza pode ser explicada por alguns motivos bastante específicos, um dos quais é o já citado isolamento terrestre do estado. Os efeitos do isolamento geográfico do Amapá podem ser mais sentidos em situações de crise, como no apagão que atingiu o estado em 2020, quando 3 transformadores da maior subestação de energia do estado, em Macapá, explodiram, deixando a população do estado por 3 semanas sem energia elétrica, ou com fornecimento reduzido.
A dificuldade em transportar novos equipamentos para o estado, numa logística que envolveu o transporte de pesados transformadores por meio de balsas, alinhada à conhecida ineficiência estatal, fez com que a crise se prolongasse às custas do povo amapaense. Porém, o grande entrave ao desenvolvimento do Amapá, além de seu isolamento territorial, é, hoje, a questão ambiental. Como já citado, a maior parte do território do estado é ocupado por reservas ambientais e indígenas. Sobra pouco espaço para a agricultura e para a indústria, as quais já são duramente prejudicadas pela falta de infraestrutura. Além disso, grande parte da riqueza mineral do Amapá está muito bem enterrada em locais onde a exploração é proibida. Em outras palavras, essa questionável política ambientalista, lobo em pele de ovelha, que alimenta ONGs e políticos interesseiros, o que é quase um pleonasmo, pode estar condenando a população amapaense à miséria. 4. O que esperar do futuro? Mas o que podemos esperar em relação ao futuro do Amapá, um estado brasileiro quase esquecido, isolado do restante do país e constantemente massacrado por uma agressiva política ambientalista? Qualquer perspectiva de melhora para o Amapá passa necessariamente por uma melhor integração de seu território com o restante do país. E desde 2017, discute-se na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa interligar os estados do Amapá, Pará e Roraima por meio da ampliação de algumas rodovias. A ideia do projeto é terminar trechos de rodovias já iniciadas, o que parece ser promissor. O problema é que os custos das obras são astronômicos, calculados em nada modestos R$1 bilhão. E todo mundo sabe que, até o final da obra, esse valor deve pelo menos dobrar. Além disso, o trajeto inicialmente proposto passa por várias reservas indígenas, o que só dificulta toda a questão. A BR-156 é hoje a grande promessa de integração do Amapá ao restante do Brasil por vias terrestres. Essa estrada já liga o extremo norte do estado à sua divisa com o Pará. Porém, para que a rodovia seja ligada ao estado vizinho, é necessário construir uma ponte de 400 metros de extensão sobre o rio Jari. E, acredite você ou não, essa ponte começou a ser construída em 2002. 20 anos depois, a obra continua abandonada, por denúncias de corrupção, é claro. Existem planos de se retomar a obra, o que ligaria finalmente o Amapá ao Pará, mas sem resolver os problemas que já existem. Afinal de contas, do outro lado da ponte está o município paraense de Almerim, que só é acessível, adivinhe só, por meio de barcos. Pois é, o Brasil não é mesmo para amadores. A Petrobras planeja, ainda para este ano, pesados investimentos no estado, a fim de explorar uma possível reserva de petróleo no litoral amapaense, estimada em 30 bilhões de barris. Para desenvolver o empreendimento, a petroleira pretende investir em infraestrutura de qualidade, algo que o Amapá definitivamente não dispõe. Contudo, a questão ambiental volta à cena. O Greenpeace já se manifestou contra essa exploração. Enquanto o impasse ambiental não se resolve, a Exxon, petroleira norte-americana, já explora esse mesmo reservatório de petróleo, mas não só no Brasil, e sim no litoral da Guiana. Todas as propostas para um maior desenvolvimento social e econômico do Amapá, motivado por investimentos em infraestrutura, projetos de rodovias e pontes que liguem o estado ao restante do país e maior liberdade para exploração dos recursos naturais, esbarram nas questões ambientais e na falta de interesse dos políticos. Enquanto permanece como o estado com maior preservação ambiental do país, o Amapá serve muito bem como vitrine para as ONGs internacionais e como propaganda brasileira junto a políticos de outros países. Isso tudo, porém, se desenrola às custas do desenvolvimento do estado e da sua própria população. E não se esqueça de visitar profissãonomade.com.br para descobrir como você também pode trabalhar de forma remota, de sua casa ou de qualquer lugar do mundo. É papo sério ou seu dinheiro de volta. Mais detalhes no link abaixo. E aqui estão 2 vídeos relacionados. Seria agora a chance do Brasil se tornar uma potência mundial? Ou então esse vídeo sobre Maringá, a cidade brasileira que deixa muitas cidades europeias no chinelo? É só clicar e assistir. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.